para nós é fundamental que todos nós, como agentes públicos, nós somos pacificadores sociais. E dentro dessa... E por que nós somos pacificadores sociais? Porque nós temos como premissa, por exemplo, a dignidade humana. Nos dois viés da dignidade humana, no tratar e no ser tratado, e como nós somos tratados. A dignidade, por que o ser humano é digno? Todos nós já conversamos sobre isso, todas as palestrantes já trabalharam muito bem sobre isso. Mas nós somos dignos porque nós somos seres que amamos, pensamos e sonhamos. Não é essa capacidade nossa de amar, pensar e sonhar, ela é inerente à condição humana. E é justamente isso que nós devemos trabalhar. Pode passar a segunda lâmina, por gentileza? Todos os fatores que levam para afirmar a dignidade humana, todos nós, como agentes públicos, deveremos trabalhar para afirmar essa dignidade, mesmo quando estamos no exercício da violência legal que cabe aos organismos do Estado, às diversas esferas. Então, nós recebemos do povo, não é, a incumbência de trabalharmos e defendermos a cidadania, o direito de ir e vir. Defendemos também, muito mais acima, nós já tínhamos até conversado anteriormente com a época, o professor Balestreri, sobre o que nós chamamos de processo pacificador, que na nossa concepção está acima do próprio processo civilizador. Os direitos humanos que nós defendemos são todos os direitos que vêm a afirmar a dignidade humana. A dignidade humana como pedra fundamental. Logicamente que esses direitos, eles, com o passar do tempo, novas necessidades vão surgindo, e essas necessidades que surgem vêm a formar políticas para que essas necessidades sejam incorporadas aos direitos humanos. Por exemplo, o acesso a todo o complexo da informática, não é? Então, hoje, as políticas públicas realizadas para que todas as pessoas tenham acesso à internet, por exemplo, para ter condições de conhecimento, a ampliar a sua capacidade, de obter conhecimentos, para que esses conhecimentos possam estar linkados com o mundo e aumentar o seu poder ou a sua capacidade de ação e de discernimento diante das diversas realidades. Paz e violência. Compreendemos paz na ótica de Galtung, em que ele diz que a paz é a ausência de toda e qualquer violência. A ausência de toda e qualquer violência. Agora, o que é violência? Violência são todas as forças que limitam o desenvolvimento efetivo do ser humano. Então, tudo que vem a limitar, a cercear o potencial humano, isto aí caracteriza a violência. No processo pacificador, o que é que nós consideramos como processo pacificador? Quando estava estudando, por exemplo, Norbert Elias, quando ele fala sobre o processo civilizador, ele trabalhou a teoria do processo civilizador, entendendo que o processo civilizador ele ocorre paulatinamente dentro do contexto histórico e cultural. E que
as sociedades estão evoluindo ou refinando os seus processos, num processo civilizacional. Entendemos que, dentro do processo pacificador, o grande ponto, o ponto fulcral aqui, seria a dignidade humana. Então, todos os processos que levem a afirmar a dignidade humana, este processo é um processo que está na nossa ótica, enquadrado como um processo pacificador. Todos os processos que venham a afirmar a dignidade humana. Racismo institucional. Eu estou indo tanto quanto rápido para a gente ter condições de trabalhar um pouquinho mais no nosso debate. Racismo institucional. Passei alguns anos na direção do Colégio da Polícia Militar em Recife, né? Trabalhava no Colégio da Polícia Militar. E teve uma experiência que nós presenciamos que foi profundamente constrangedora. Um grupo de alunos, eles fizeram uma besteira, uma algazarrazinha qualquer, garotos da 7ª, 8ª série, se não me engano, isso faz mais de quase 20 anos, e tivemos que suspendê-los 5 dias ou 3 dias de suspensão à época. Convidamos os pais para virem para a escola, fazermos uma reunião, expor o motivo, o porquê daquela suspensão, e que os pais assinassem a ciência daquela situação. E o que aconteceu? Uma mãe não chegou no horário combinado, previsto. Ela chegou depois. Como ela chegou depois, mesmo assim nós fomos atendê-la. E aí nós comentamos, olha, senhora, todos os alunos, eles foram suspensos com 5 dias de suspensão. Aí ela olhou para o garoto, assim, o filho dela, disse, eu não disse para você? Eu não disse para você não brincar com as crianças brancas, porque só sobrava para você? O garoto tinha, não sei, eu acho que uns 13, 14 anos. E aí me fez pensar o que o diálogo entre mãe e filha, mãe e filho em casa. E como seria a visão do mundo daquele adolescente. Ela foi profundamente taxativa. Eu não disse a você que para que você não brincasse com as crianças brancas, porque só sobraria para você. E isso nos fez acender profundamente a lâmpada. Antes disso, quando estava ainda na academia de formação, em todas as nossas aulas, não se falava da discriminação racial no processo da abordagem policial. Não se falava, não se comentava. Era como se isso fosse um fato superado já, que a cultura depositou lá atrás, que a história depositou lá atrás. Entretanto, na prática, no início da nossa carreira policial, presenciei cenas e fenômenos que me fizeram cada vez mais sentir este peso. O peso do racismo institucional. Porque é uma área tabu. É uma área que não se comenta muitas vezes, porque dá vergonha, porque constrange, mas que existe, e que nós não podemos mais colocar debaixo do tapete,
Precisamos retirar, discutir e comentar e reavaliar posicionamentos, visões de mundo, conceitos, para que a partir desses conceitos e internalizando esses conceitos, possamos modificar o nosso comportamento a partir de uma nova visão de mundo. É como dizia o presidente dos Estados Unidos, o ex-presidente, né, John Kennedy, as pessoas veem as coisas de um mundo como são e se perguntam, por que são? Eu vejo as coisas de um mundo como deveriam ser e me pergunto, por que não? Por que não? Mas a partir de reavaliações, a partir de novas visões, de pessoas, coisas e mundo, a partir do diálogo, da internalização de novos conceitos. Este momento aqui é um momento histórico, de mudança, de realinhamento. É acreditar que em todas as fases da vida, e aí eu falo na condição de um professor de mais de 30 anos de atividade docente, é acreditar que em todas as fases da vida o ser humano tem condições de internalizar valores, internalizar conceitos e modificar comportamentos. Modificar comportamentos. Na realidade, é a quebra de um paradigma. Daquele paradigma que diz, por exemplo, que um adulto ele não muda mais. Que o adulto não tem mais condições de mudança. Ele não vai mais internalizar valores, não vai mais modificar o seu comportamento. É um paradigma que vai de encontro ao próprio entendimento de ser humano. Um ser humano que é um eterno vir a ser. É uma eterna construção, ou uma reconstrução. Está sempre se reconstruindo, está sempre buscando. Tá? Então, a questão do racismo nós enfrentamos lá na nossa realidade. E fizemos uma pesquisa. E a pesquisa era: a cor da pele altera o comportamento do agente público, do agente policial? A cor da pele altera o comportamento do guarda civil metropolitano? Altera o comportamento? Ora, a professora que me antecedeu na fala, ela falou de relações de poder. De relações de poder. Será que existe uma relação de poder entre o guarda civil metropolitano ou um agente policial da polícia militar ou da polícia civil diante de um transeunte ou de alguém que apresente aquela ou aquela outra cor? Será que tem alteração na relação? Será que a cor da pele altera a abordagem, a forma de dialogar, a forma de chegar, a forma de conversar, a forma de pensar e de idealizar situações, consequências? O que prevalece, por exemplo, é o preconceito social, é o preconceito de classe ou o preconceito racial? O que é que prevalece nas relações de poder? Então, nós fizemos esta pesquisa. E na pesquisa que foi realizada, logicamente que poderíamos dizer, mas é lugar comum. Todos nós sabemos
que a discriminação racial ainda é uma realidade na cultura e no exercício do poder, nas relações em solos brasileiros. Tudo bem, correto. É sim, lugar comum, isso sim. Todos nós já sabemos disso. Entretanto, é preciso fazer com que isto volte à tona, e volte a ser discutido, e volte a ser comentado, e volte a ser dialogado, para que possamos redefinir a nossa visão de mundo, para que a partir de então possamos redefinir o nosso comportamento e as nossas relações, tanto com o público interno, quanto com o público externo das nossas instituições. Não é? Então, na pesquisa, chegamos a conclusões, por exemplo, que eu trabalhei, por exemplo, alunos do curso de formação de soldados, ainda no primeiro mês de formação. E trabalhei, por exemplo, profissionais que já tinham 29, 28 anos de serviço, em todos os níveis. Fiz entrevista e apliquei questionários com esse pessoal. Também trabalhei mais de 1.500 ocorrências, dados materializados. Fiz uma relação com a quantidade populacional de cada região por ocorrência, dentro das quantidades de ocorrências dentro dos batalhões. Trabalhei também uma ideia que surgiu, que seria verificar se, com o aumento do público feminino, diminuiria a discriminação. Porque há uma expectativa, por exemplo, que quando você aumenta o público feminino, aumenta possivelmente a sensibilidade, uma nova visão, uma visão mais, chamar assim, mais altruísta, mais sensível de uma realidade, e com isso você diminui também a discriminação. Trabalhei também a discriminação por faixas dentro dos próprios agentes públicos. Por quê? Porque havia, por exemplo, uma ideia de que o negro não discrimina o outro negro. Ok? Trabalhamos essas questões. E o resultado foi, por exemplo, quando se fala da discriminação racial, se a instituição faz com que aumente o quantum de discriminação ou de visão preconceituosa e da ação de discriminação em todos aqueles que entram na instituição, pela pesquisa, verificou-se que é mínima. Ou seja, percentualmente, aqueles que estavam na instituição no primeiro mês têm o mesmo comportamento daqueles que estão na instituição nos últimos anos, levando a entender que essa carga preconceituosa e que deságua
na discriminação, nós já herdamos do meio de onde nós somos originários, oriundos. Por outro lado, o percentual de mulheres está praticamente igual ao percentual de homens profissionais, tanto os profissionais mais antigos quanto aqueles que estão iniciando, é praticamente igual esse percentual, pelo menos na amostragem da nossa pesquisa. E o que verificou-se é que a discriminação é praticamente igual para homens e mulheres. Para homens e mulheres. Por exemplo, fiz um trabalho de visualização. Você está no alto de um edifício. E no alto do edifício você está vendo a aproximação de uma dupla de policiais, ou de um trio de policiais. No lado direito existe um homem branco, de cor branca, e no lado esquerdo, ou vice-versa, um homem de cor negra. Tá certo? Aparentemente com as mesmas características da veste. Aparentemente com as mesmas características das vestes. Por quê? Porque muitas vezes na veste você já infere uma relação de poder. Se você se aproxima de alguém, isso aí no geral, se aproxima de alguém e que este alguém está com roupas de grife, você induz que aquele alguém tem uma relação de poder significativa, tem um capital social significativo. Então você já altera a sua forma de ação. Como vai o senhor? Como vai, doutor? Tudo bem? Né? Então você já altera a sua forma de ação, a sua linguagem. Quando você vê que aquele alguém está vestido com roupas mais simples, então você já vai fazer a abordagem de um bom dia, ou já vai se aproximar de uma forma mais, vamos chamar assim, mais enérgica. Você vai alterar o seu comportamento, muitas vezes, por aquilo que ele está vestindo. Por aquilo que está vestindo. Então, neste exercício, eu disse, olha, vamos tentar pegar a variável veste, que significa classe, vamos tentar anular essa variável. Vamos tentar anular a variável veste. Então, você está no alto do edifício e não tem a variável veste. Todos os dois estão vestidos praticamente iguais. Na sua opinião, o trio terá a tendência de abordar quem primeiro? Ele vai ter que fazer a opção. E ele disse, olha, a tendência do trio é primeiro abordar ao negro, para depois abordar ao branco. Isso foi um percentual alto. E fizemos outros exercícios, lá para as tantas, um segundo exercício. Agora você não está mais no alto do edifício. Você agora está fazendo parte do trio. Qual seria a sua tendência? E pasmem, grande parte ainda persiste, olha, é até difícil falar,
mas como essa pesquisa não vai revelar nomes, não vai revelar dados pessoais de ninguém, a verdade é que a tendência era abordar primeiro ao negro, para depois abordar ao branco. Tudo bem. Vamos agora para um boate. Situações reais. Situações reais. Então, nós fomos buscar ocorrências nesses locais. Nas boates, as pessoas que estão naquele local estão trajadas praticamente também iguais. Correto? Praticamente iguais. Estão trajadas praticamente iguais. Tanto as boates classe A, quanto as classe B, quanto as classe C, as classe, sei lá qual for. As pessoas que estão ali estão com seus trajes semelhantes. E nas ocorrências e nas entrevistas que foram trabalhadas, o bom percentual falou que, para evitar situações mais difíceis, porque a tendência é uma reação, abordava-se primeiro aos negros, para depois abordar os brancos. Então, a partir desse trabalho, foi criado um grupo, o GT Racismo, lá na Polícia Militar do Estado de Pernambuco. O GT Racismo. É um grupo que estuda mecanismos institucionais para fazer com que a instituição, como um todo, porque nós representamos as nossas respectivas instituições, representamos a legalidade, o direito, o Estado democrático, a democracia, para que essas ações não sejam mais repetidas culturalmente nas nossas instituições. Não é? Essa questão do racismo institucional. Lógico, fiz também na pesquisa, nós trabalhamos por exemplo, o rito. O rito sabe com quem você está falando? Sabe com quem você está falando? Sabe? E aí a pergunta era, o rito altera o comportamento do policial, fazendo com que ele desfoque para focar nos negros, né? E aí pegamos, já com apoio estatístico, um estatístico amigo nosso, a gente trabalhamos com o pacote estatístico, e para verificar o nível de incidência disso aí. E, realmente, o que é que ocorre? Pelo menos é o que a pesquisa vislumbrou. Normalmente, as pessoas que trabalham o rito, que dizem o rito, sabem com que você está falando? Ou são pessoas que estão em nível de poder, ou pessoas que gravitam bem próximas ao poder, ou de quem está no poder? Não é isto? Ou está no poder, ou gravita por ali no poder. Está ali, olha, eu sou o primo do primo do primo do tio de Beltrano. Bom, isso aí acontece, né? Bom, e aí o que ficou claro nessa questão? Por exemplo, o perfil de quem diz o rito. Quem é que diz o rito? Bom, quem diz o rito são pessoas que estão no poder, e dentro da nossa pesquisa tem muitos magistrados, promotores, juízes, políticos.
oficiais de polícia, advogados. Advogados, eles dizem o rito assim com muita facilidade, né? Os advogados dizem o rito com muita facilidade. Empresários. E aí, o que acontece na cabeça? Pelo menos é a inferência que a gente traz dessa situação. Porque aquelas pessoas que disseram que já sofreram rito, a gente fez um trabalho estatístico com essas pessoas e se trabalhou que cada vez mais que as pessoas sofrem o rito, procuram fugir do rito. Procuram evitar áreas de conflito, evitar áreas em que a sua relação de poder, no trabalho da relação de poder, ele tenha um poder ameaçado. É o que é a inferência inicial que a gente chegou. Ou seja, quem diz o rito normalmente tem um perfil de cor branca. Está centrado na área de poder, seja o poder político, seja o poder econômico. Está centrado na área de poder. E quem vai abordá-lo procura evitar aquelas áreas de conflito. Evita a área de conflito para ir para uma relação em que a sua relação de poder esteja acima e ele não se sinta o quê? Ameaçado. A gente fez esse trabalho justamente a partir do estudo de Roberto da Mata. Mas, para que nós possamos reverter esse processo, precisamos compreender lá que todos nós, precisamos preservar a dignidade alheia e a nossa dignidade. Precisamos preservar a dignidade humana. E precisamos exercer a nossa atividade em plenitude, no cumprimento das leis. O Estado democrático de direito simboliza o império das leis, aonde todas as pessoas são iguais diante da lei. E que a população, o povo, nos dá a competência para agirmos em nome do povo, das leis que foram promulgadas, fazer com que essas leis possam vigir, possam acontecer na sua prática do dia a dia. Porque nós somos agentes pacificadores. Por que nós somos agentes pacificadores? O fulcro de tudo que está aqui, desses debates, dos 3 dias ou 2 dias de debate, não foi isso? 5 dias de debate, de trabalho. O fulcro de tudo está lá. Dignidade humana. A preservação e a afirmação da dignidade humana. Afirmando a dignidade humana, eu estou defendendo os direitos humanos. E afirmando os direitos humanos, eu estou trabalhando a paz. Se eu não altero o meu comportamento diante de um transeunte ou diante de qualquer pessoa da população, em virtude da cor, se eu não altero o meu comportamento, é porque eu já consegui superar
limites mentais, de visão, que me faz entender que todos nós somos iguais nas nossas potencialidades. Que todos nós somos iguais nas nossas potencialidades. Já começo a perceber que não existe mais, pelo menos na minha cabeça, na sua cabeça, a ideia que relacionava crime com cor. A criminalização da cor. Eu já começo a superar, a identificar que o crime não está relacionado com cor. E aí, nós vamos começar a dar largos passos para fazer com que o nosso comportamento, as ações da instituição como um todo, elas se transformem em ações plenamente democráticas num Estado democrático de direito. Plenamente democráticas num Estado democrático de direito. Trabalhei também com a população, com transeuntes, com pessoas normais, que andam para cima e para baixo, que não tem nada a ver são profissionais liberais, etc., donos de casa. Qual a visão das pessoas? Não mais dos teóricos, mas qual a visão das pessoas em relação à cor? Se a dona de casa, por exemplo, que sai da sua casa e vai pegar um ônibus para ir no médico, se ela altera o seu comportamento quando vê alguém em virtude da cor deste alguém. Por exemplo. Se ela altera o seu comportamento em virtude da cor deste alguém. E muitas ainda alteram o seu comportamento em virtude da cor de outro alguém. E isto nos faz entender que nós somos oriundos deste caldo, desta sociedade, que ainda altera o comportamento diante da cor de outro alguém. Tive uma experiência pessoal que me fez dialogar profundamente com os meus filhos. Eu comprei uma boneca para minha filha, por exemplo, há uns 15 a 20 anos atrás, uma boneca, era uma Barbie negra, a corzinha dela, linda. E ela, na época, rejeitou a boneca. Porque o padrão de beleza, nos é imposto. E a nossa visão de mundo fica alterada, fica contaminada. E nós começamos e traduzimos nos nossos padrões institucionais, no nosso comportamento institucional, trazemos. E muitas vezes, quando desavisados, exercitamos isto aí. Então, nessa perspectiva, é preciso que nós, como instituição, e está de parabéns, o governo municipal está de parabéns, a Secretaria de Direitos Humanos, não é isto? Está de parabéns a Guarda Civil Metropolitana por dialogar, trazer debaixo do tapete um assunto fundamental para humanizar e democratizar as nossas instituições. Porque todos nós somos pacificadores.
Todos nós, todos vocês são pacificadores. Dialoguei com alguns pesquisadores sociais sobre a possibilidade de redefinirmos as instituições. Redefinir instituições. Sim, redefinir instituições. Se o papel inicial das polícias militares no Brasil foi como instituições de capitão do mato, precisamos redefini-la, porque isso não pode mais vingar. Se as instituições foram criadas para defender o status quo de quem detém poder político e econômico, precisamos redefinir. As instituições devem voltar às mãos do povo. As instituições devem voltar às mãos do povo que lhe dá a autoridade e o trabalho que deve ser exercido. Então, parabéns a todos que estão nessa iniciativa. Apenas eu fiz a opção de trazer esses pontos. Tinha aqui umas 70 slides sobre dados estatísticos. Quando vi que, na realidade, os dados estatísticos iriam mais cansar e dar mais fome do que tudo, eu digo, não, vamos apenas conversar, para que essa conversa possa servir de estímulo e que vocês possam realinhar pensamentos, realinhar posições. É simplesmente isso, realinhar posições. Todos nós, independente da idade que temos, todos nós, independente da idade que temos, sempre há condições de aprender, internalizar novos valores, internalizar novos conceitos, e conceitos salvam vidas e instituições. Parabéns a todos. Nós vamos abrir para as perguntas. Elias, por gentileza. Sou Eliezer e trabalho o tema na Guarda de São Paulo, já acerca de racismo. E na quarta-feira eu dei uma explanação. Mas a pergunta é o seguinte, uma vez que foi feita a pesquisa, o senhor já tem os dados, tem uma dica para nós. Como nós podemos fazer para trabalhar essa questão agora nos agentes? Uma vez que, como foi bem definido, e eu também acredito que é algo que a gente traz ao longo de toda a vida. Então, o cidadão vai prestar um concurso agora com 30 e poucos anos de idade, ele já vem trazendo, e existe a tendência, eu inclusive até comentei acerca do capitão do mato. Então, uma vez que já foi feita a pesquisa, o senhor já tem os dados, se dá para o senhor explanar como trabalhar agora o agente para que ele não seja esse reprodutor dessa violência, balizado pelo Estado aí. Essa pergunta é profundamente pertinente. A instituição, ao nosso ver, deve criar um grupo de trabalho destinado a ver o que está além do óbvio. Os mecanismos que muitas vezes não estão escritos. Por exemplo, existem mecanismos de ascensão profissional. Será que a cor da pele altera a ascensão profissional? Será que a cor da pele altera ascender aos cargos superiores da instituição? Mecanismos. Então, a instituição, ao nosso ver, deve criar um grupo de trabalho, que este grupo de trabalho possa estudar e, a partir desses estudos, fazer com que a instituição
modifique mecanismos internos, se por um acaso houver limitações em virtude da cor. Por outro lado, o grupo de trabalho também, ao lado dos pedagogos, dos educadores, dos professores, trabalhar conteúdos programáticos, cursos específicos para sensibilizar, para mostrar ao grande público interno da necessidade premente de alterar visões de mundo, para que essas visões alteradas e internalizadas novos conceitos, possamos retransformar ou modificar comportamentos institucionais, democratizando as nossas, em especial, a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Democratizar. Então, é fundamental, sim, estudar. É fundamental dialogar. Todos nós, querido amigo, somos frutos de uma sociedade que foi gerada a partir da violência. E as nossas relações muitas vezes, relações pessoais, relações de coleguismos, relações de amizade, muitas vezes as relações familiares são relações muitas vezes fundadas e estruturadas em cima da violência. E aí, para que nós possamos identificar violências, os diversos níveis da violência, é preciso estudá-las, é preciso identificá-las, é preciso, após a identificação da violência, assumir um firme propósito de retransformar e fazer a paz. Exemplo, uma vez, eu tinha um chefe, um coronel de polícia, e eu fiz aniversário e disse, vou convidar o meu chefe, porque nós éramos amigos, mas amigos profissionais. E eu disse para ele assim, chefe, nós somos amigos, trabalhamos aqui já há um bom tempo juntos. O senhor nunca foi na minha casa, eu nunca fui na sua. Mas, entretanto, estou fazendo aniversário esse final de semana. Eu gostaria que o senhor fosse participar do nosso aniversário. Agora, veja só, deixa eu lhe dizer uma coisa. Em minha casa, eu não chamo ninguém de senhor, sou o meu pai. As pessoas que entram na minha casa, do soldado ao coronel, são os meus amigos. Eu não convido ninguém para minha casa por conveniência, eu só convido por amizade. Se o senhor ficar constrangido nessa situação, eu compreendo e não vá. Eu compreendo a sua não ida. Eu compreendo a sua não ida, porque na minha casa só entram os meus amigos. E os meus amigos me chamam pelo apelido. E eu os chamo pelos apelidos. E nós somos amigos. Porque a amizade não despreza o respeito, o profundo respeito, preserva o respeito, mas não impõe barreiras. Quando eu chamo no ambiente doméstico, o Senhor, eu estou colocando barreiras. Mas se eu chego no meu ambiente familiar, no meu ambiente doméstico, estou com um amigo ou uma amiga, eu estou com pessoas que não existe barreiras entre nós. O que existe é a profunda amizade e respeito. Então, essas questões, na nossa visão, das relações que existem, essas relações devem ser alteradas. As nossas relações, muito daquilo que se passa no ninho doméstico, nas relações sociais,
foram estruturadas e montadas a partir da violência ou do exercício do poder um sobre o outro. Ele foi ou não foi? Fala logo.